A morte de uma mulher de 72 anos por Covid-19, registrada num hospital em São Paulo, trouxe de volta a preocupação com uma nova onda no contexto da pandemia, né? Inclusive, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, confirmou que essa foi a primeira morte por Covid no estado causada pela subvariante da Omicron, que está sendo aí noticiada como a sigla BQ1. São Paulo analisa outros casos e verifica se a nova variante já infectou mais vítimas. As autoridades em saúde reforçam, então, por conta de tudo isso, a importância de completar o esquema vacinal. Lembrando que casos dessa subvariante, a BQ1, já foram registrados no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Amazonas. Para a gente falar mais a respeito desse assunto, a gente conversa a partir de agora com o médico infectologista, doutor André Ribas. Seja bem-vindo, doutor, ao Edição Manhã. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Vamos começar então, doutor. Para a gente dar início aqui, eu já quero saber como encarar a confirmação dessa variante. Isso deve ser um motivo de real preocupação? Veja, a questão é a seguinte, né? O que se espera com a introdução dessa nova variante, que ela tem uma capacidade de ser mais transmissível que a anterior, é de que aumente o número de casos de fato, né? A gente já tem observado o aumento na proporção de casos positivos ocorrendo tanto nos exames feitos em farmácia, como também nos exames realizados pelos agentes oficiais. Então, para as próximas semanas, o que a gente espera que aconteça é um aumento no número de casos. Mas é importante se destacar que essa linhagem ela não tem características diferentes do ponto de vista de gravidade, ou seja, ela não, até o momento, não demonstrou ser uma variante mais agressiva, mais letal. Então, as pessoas que estão se expondo, né, assim, ou seja, a população em geral, é importante manter a vacinação adequada, né? As pessoas que eventualmente forem portadoras, né, de alguma deficiência imune ou uso de agentes que sejam imunossupressores ou até eventualmente que tenham uma saúde mais frágil, seria importante aumentar um pouco os cuidados nessa época que provavelmente levará a um aumento no número de casos. Mas, repito, não é uma linhagem que até agora demonstrou trazer maior gravidade. Certo, não precisa de pânico, mas a gente tem que sim fazer aí os cuidados preventivos, né, doutor? E tem muitas pessoas que deixaram, você comentou sobre a vacinação, né? Tem muita gente, a gente consegue perceber isso, muitas pessoas deixaram de procurar a quarta dose, por exemplo, e eu queria ouvir mais do senhor sobre de que forma isso é um risco para a proteção do coletivo, né, de maneira geral, em relação a esse contexto específico do surgimento de novas variantes. Veja, é de se esperar que nós tenhamos novas ondas da Covid, né? Porque, como todo o vírus, né, ele vai passando por adaptações. Em especial, isso acontece com uma frequência maior do que com outros tipos de vírus. Então, a vacinação periódica, neste caso, vai ser fundamental para que as pessoas permaneçam protegidas, né? Então, quando a gente fala, né, em novas doses, as pessoas ficam, mas vou ter que tomar sempre. Gente, a gente está conhecendo agora esse vírus. A gente tem que seguir as recomendações mais cientificamente respaldadas e fazer o que a saúde pública está recomendando. Agora, qual vai ser o número de doses que vão ser necessárias, quando que vai parar de ter doses periódicas, a gente não sabe. Por enquanto, a recomendação é que se tenham reforços, né? E esses reforços são feitos de acordo com a necessidade. Ninguém está querendo fazer um excesso de vacinação, mas sim proteger a população como um todo. Certo, doutor. E eu queria que o senhor, que a gente conseguisse se aprofundar mais aqui, né, nos aprofundarmos mais nessa questão do reforço, porque tem muita gente que, como você mesmo comentou, né, não entende qual é a necessidade, qual é o real motivo dessa atualização vacinal. A situação é a seguinte,
quando a gente, uma vez exposto ao imunizante, né, à vacina, nós produzimos anticorpos, né, que são as moléculas que vão ajudar na defesa contra o vírus. Nós temos células que são de memória, ou seja, são linfócitos, são células que vão produzir no futuro esses anticorpos também, né? Acontece que depois, conforme o tempo vai passando, a partir do momento que a gente foi vacinado, a quantidade de anticorpos tende a ir caindo ao longo do tempo. E no caso específico desse vírus, isso facilita uma reinfecção, tá certo? Então é importante, até o momento, né, que sejam feitos reforços periódicos para que os títulos, né, a quantidade de anticorpos produzidas pelas pessoas aumente novamente e assim aumente a proteção contra a infecção, né? Então, de acordo com a melhor evidência científica disponível no momento, existe sim a necessidade de reforços, né? Até quando que esses reforços vão ser realizados? Quantas vezes vão ser feitos, a gente ainda não sabe, mas até o momento a gente está demonstrado que os reforços na imunização são necessários para aumentar a proteção. Tanto é verdade que a proporção maior de casos que estão sendo internados, né, pela Ômicron, e agora, né, pela essa nova variante da própria Ômicron, né, que aumentou a circulação, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, agora no Brasil, a maior parte das pessoas que estão sendo internadas são aquelas que não completaram o esquema vacinal ou que não estão vacinadas de maneira geral. Certo. E tem muitos locais do Brasil que alertam, inclusive, para o crescimento das confirmações mesmo, né? Percebendo agora um volume aí maior nos casos confirmados de Covid-19. Diante desse cenário, a gente pode dizer que as medidas de segurança e proteção que a gente já conhece, né? A gente passou aí 2 anos reforçando isso, medidas como o uso de máscaras, por exemplo, elas devem ser adotadas novamente, doutor? Olha, uma coisa é a obrigatoriedade, tá? Eu acredito que a obrigatoriedade não vai voltar tão já, tá? Mas aquelas pessoas que usam algum imunossupressor ou que pela idade muito avançada tem uma fragilidade maior na saúde ou que tem alguma doença de base que favoreça o agravamento da doença, é uma recomendação salutar, né? Utilizar as máscaras quando tiver em situações de maior exposição pública, né? Então, assim, apesar de não ser uma recomendação, uma obrigatoriedade, eu acho que vai de cada um aí aumentar a sua proteção individual, eu acho que é uma medida bastante razoável. Mesmo que tenha já o esquema vacinal completo, porque a gente tem que lembrar que, apesar dela ser efetiva, a vacina, ela não é 100% efetiva. Então, algumas pessoas ainda podem se agravar, logicamente que é muito menos do que no começo da pandemia, né? Mas ainda existe esse risco e as pessoas com maior fragilidade, talvez seja interessante recomendar o uso de máscara aí, mas como uma escolha pessoal e não como uma obrigatoriedade. Tá certo, doutor. Para a gente concluir, então, queria deixar um espaço aberto aqui para o senhor fazer alguma observação, algo que eu não tenha perguntado, ou alguma recomendação que você considere importante nesse momento, né, em que está sendo muito noticiado e discutida a questão de uma nova subvariante do coronavírus. Espaço aberto para o senhor. Então, olha, eu acho que a gente vai ter várias ondas, né, daqui para frente. E eu acho que é importante a gente ficar monitorando, né, as pessoas terem atenção a essa questão, mas, ao mesmo tempo que tem atenção, não ter nenhum tipo de pânico nem desespero. Na verdade, o que a gente vai ver é como qualquer situação, a gente tem que se informar, tá certo? E, nesse caso, é importante que a gente reforce que, apesar de ser mais transmissível e conseguir fugir um pouco dos anticorpos, ou seja, causar reinfecções, esta variante, essa subvariante, né, que ela considera, é chamada Ômicron ainda, mas é uma subvariante da Ômicron, ela não demonstrou ser capaz de causar doença mais grave que a anterior. Então, os cuidados individuais são importantes, mas não há motivo para nenhum tipo de desespero, nenhum tipo de pânico. Tá certo. Usar as informações que a gente tem, né, doutor? Porque diferente
do estágio que a gente estava lá no começo da pandemia, muito se mapeou e a gente entende, né? Tem informação, ainda que ainda estejamos sim no começo de tudo isso, né? Entendendo o contexto, ainda a gente tem algumas informações que a gente pode usar para a gente se guiar diante de tudo isso. Então, eu agradeço muito a sua participação e as suas explicações aqui no Edição Manhã. Ótimo dia para o doutor. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês.